Rafaela podia ter mandado o link, né? Ok, eu acho que a gente já está ao vivo, né? Bom dia a todos. Entramos um pouquinho antes para podermos ajustar aqui as coisas, né? E estamos muito felizes de estar aqui com esse irmão aqui querido, nosso irmão Rafael. E hoje a gente pretende sentir um pouco, né? Porque com Francisco a gente sente mais do que pensa, né, Rafael? Sentir um pouco essa energia desse ser maravilhoso que veio nos ensinar essa harmonia e integração com a natureza. Então, nosso bom dia a todos. Em instantes nós vamos começar aqui. Algumas pessoas já estão aqui entrando, Rafael, tá? Uhum. Temos aí a Lucília Lima, que já está aí, né? A gente vai... O nosso tema hoje, vocês já sabem, né? É Francisco de Assis, o irmão da natureza, nosso bate-papo. E em instantes a gente já vai começar, vamos fazer a nossa oração. E estamos muito felizes de estar aqui nessa manhã. Aqui em Brasília está um dia maravilhoso, né? O irmão Sol está aqui e lá em Niterói é a irmã Chuva, né, Rafael? Mais chuva. Abençoando aqui. Abençoando, né? Lavando a alma, né? Como nós estamos necessitando nesses dias, né? Uhum. E nós vamos, hoje, nesse papo, que é mais um encontro de sentimentos, de corações, vamos tentar sintonizar com essa energia franciscana tão necessária na Terra hoje, para que a gente reencontre o nosso caminho, né, rumo à humanidade, que a gente está um pouco afastado dela, né? Já tem bastante gente aqui entrando. Vamos fazer a nossa oração de início e logo em seguida nós começamos. Já são 10 horas. Então vamos agradecer aqui a Jesus, a Pai Francisco, esse irmão maior, missionário dileto do Cristo, pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome nessa manhã, a fim de podermos nutrir os nossos espíritos com todo o alimento, Mestre amado, que o Teu discípulo amado nos trouxe, a fim de que possamos seguir rumo àquilo que Tu desejas de cada um de nós. Nós te agradecemos pela oportunidade do convívio fraterno, do diálogo amoroso, Senhor. E que essas energias que se formarem nesse período que aqui estivermos pela manhã, de alguma forma, possa ser levada a todos os que sofrem, os que necessitam de amparo físico e espiritual. Obrigado, Mestre amado. Continua conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Gente, nós estamos aqui numa felicidade que vocês nem podem imaginar. Acho que pelo sorriso estampado aqui, vocês já devem ter percebido, né? Então, Rafael, seja muito bem-vindo. É uma alegria grande receber você aqui no NEP Clara de Assis. A nossa casa aqui, o Instituto Alvorada Nova, Núcleo de Fraternidade Francisco de Assis, esse ano completou 10 anos, né? Em 18 de maio. E para nós é uma alegria imensa
convidar esse irmão querido para que a gente possa refletir sobre os ideais de Francisco, que naquela época pareciam tão distantes da realidade, mas que cada dia vão sendo confirmados até pela nossa própria necessidade, a necessidade da humanidade. E então, o nosso companheiro Rafael, que nós convidamos aqui, talvez alguns não conheçam, né? Pelo menos aqueles da comunidade que a gente participa, que a gente pertence aqui. O Rafael, ele é de Niterói, né? Do Rio de Janeiro. Do ponto de vista acadêmico, ele é advogado, é especializado em direito animal, né? Ele fez um mestrado aí em sistemas de gestão para o meio ambiente e hoje faz doutorado em conflitos socioambientais. Então, é uma pessoa que está profundamente engajada nas causas de integração, respeito, preservação da natureza. É um companheiro espírita, graças a Deus, para a nossa sorte. Ele é secretário, né, e coordenador de doutrina do Grupo Espírita Servidores de Jesus, lá de Niterói. É muito atuante, vocês vão ver aí muitas lives, né, de Rafael aí no YouTube, no Facebook, né. É o fundador do MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, né, que nasceu lá, né, Rafael, como movimento vegetariano, e é membro também das comissões de proteção e defesa dos animais na OAB do Rio e na OAB de Niterói. Mas, acima de tudo, o Rafael é um irmão querido, é um frade menor. Por trás de toda essa roupagem necessária, né, para a gente estar aqui no mundo físico, ele é um franciscano nato. Aí, Rafael, eu passo a palavra para você fazer as saudações aos nossos amigos que nos assistem nesse momento. Ô, meu irmão, paz e bem a você, paz e bem a toda a turma que nos assiste hoje. Louvado seja Deus, primeiramente, a Ele toda a honra, toda a glória, ao nosso querido governador espiritual Jesus, e a Francesco e Chiara, nossos queridos Francisco e Clara, e toda a espiritualidade franciscana que muito nos motiva, nos inspira a sermos seres humanos melhores, né? Então, que tenhamos hoje aqui uma manhã especialíssima, com chuva, com sol, com vento, com os passarinhos cantando, enfim, que possamos nos inspirar nessa atualidade do pensamento franciscano, do sentimento franciscano, desse modo de viver à luz da doutrina espírita, que nos auxilia muito a buscarmos aquelas coisas essenciais da vida, a nos integrarmos a essa ecologia de vida com os animais, com os seres humanos, com as paisagens, com as montanhas, com os mares, enfim, para que nos sintamos unidos numa verdadeira família universal. Então, espero contribuir. Emmanuel, Nepe Clara de Assis, e parabéns pelo primeiro decênio, que venham muitos e muitos outros, né? Assim seja, meu amigo. Nós também assim desejamos todos, né? Estamos esse ano numa empreitada para a construção da nossa sede maior, né? Nossa casa surgiu aí na minha casa. Sempre é assim, né, Rafael? No culto do Evangelho do Lar. E aí cresceu, tivemos que fazer uma construção aqui mesmo, no espaço, né, da nossa casa, uma construção à parte. Então eu brinco aqui que os espíritos vão deixando a gente morar aqui, sabe? Mas na verdade aqui é de todos, né? Todos têm a chave, todos entram, todos participam. E agora a gente esse ano está com essa empreitada de construir a nossa sede, né? Já estamos com o terreno próprio. E assim será, com a graça de Deus, né? Rafael, eu costumo dizer que a gente, na vida da gente, desde cedo, a vida vai mostrando os caminhos que a gente necessita para poder alcançar os objetivos para os quais a gente veio, né, aqui na presente encarnação. E eu tenho um grande amigo lá de Minas Gerais, católico fervoroso, né? Eu sou mineiro, já moro aqui há bastante tempo, em Brasília, mas
somos mineiros. E ele, conversávamos muito sobre a hagiografia cristã. E eu contando um dia para ele sobre o fascínio de Francisco de Assis, né? Exerceu sobre minha vida desde criança. Aí ele falou assim, Emmanuel, normalmente não somos nós que escolhemos o santo, mas é o santo quem nos escolhe. Rafael, com você foi assim? Nossa, esse ditado é muito verdadeiro. Também foi É, assim comigo, foi impressionante, né? assim, né? Só um detalhezinho, eu participava de uma casa espírita com papai e mamãe aqui na minha cidade, desde criança. Aí essa casa espírita fechou, acho que eu tinha uns 17 anos por aí. Aí eu fiquei como que sem casa espírita, aí fui curtir a juventude, né? Aí cheguei lá 4 anos, estava cansado de bagunça, fui para a casa espírita frequentar. Aí encontrei uma casa espírita, que é o Servidor de Jesus, que estou até hoje, né? E entrei naquela casa, estava no final de uma palestra. Aí uma senhora muito agradável, que é a presidente da casa, Silvia, começa a fazer uma oração. E era a oração de Francisco de Assis, a oração de paz, atribuída a ele. E naquele dia tinha um atendimento fraterno logo após a palestra. E eu, desde cedo, acalentava também esse respeito, esse amor por Francisco, mas não conhecia bem a história, né? Era algo bem intuitivo. Aí eu entro naquela casa, sem saber o horário, o cronograma, nada. Aí a oração de Francisco. Aí a moça me chama, vem cá participar aqui do atendimento, conversar um pouquinho e tal. Aí eu fui conversar. Aí ali teve uma questão ali espiritual muito interessante e me indicaram, leia a vida de Francisco de Assis, né? E essa orientação foi muito essencial para mim. Tipo, o santo me escolheu, né? Fui colocado no colo ali, É, nessa aham. informação. E dali tudo se desdobrou. Né? Mas conta pra gente um pouco desse santo que te escolheu, Rafael. Assim, eu tô te dando uma missão difícil, né? Mas tenta sintetizar. Eu sei que você tem uma capacidade de síntese muito boa. Tenta sintetizar um pouco da vida de Francisco de Assis. Se quiser, inclusive, falar de anterior também, quem ele foi na época de Jesus, É, tá? Pode dizer, sem problema. então vamos começar logo dando spoiler. Não é assim que a turma diz? Bom, à luz da literatura espírita, né? Alguns médios e alguns espíritos dizem que o nosso querido Francisco de Assis, que retorna à Terra no século XIII, foi a época de Jesus, o apóstolo amado, o mais novo a entrar no colégio apostólico e o último a desencarnar, que foi o querido João Evangelista, que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho segundo João, algumas cartas joaninas, fundou a igreja de Éfeso, contribuiu com Simão Pedro na Casa do Caminho, uma figura assim de suma importância para a cristandade. E seguindo um calendário crístico na agenda do nosso mestre, ele retorna ao século XIII agora na personalidade de Francesco, do nosso querido Francisco de Assis. E divide a história em dois tempos também. É conhecido como o outro Cristo, o Alter Christus, e ele é completamente atual. É uma das coisas que eu mais abordo nas minhas exposições sobre o Francisco, é a atualidade do modo de vida franciscano. Atualidade não porque ela é vivida hoje em dia, infelizmente, né? Mas a atualidade porque a sua forma de viver, e eu vou retratar um pouquinho isso aqui, é como se fosse uma urgência para as nossas relações humanas e não humanas de hoje em dia. Então, conversar sobre Francisco, trazer à tona os detalhes da sua vida, a sua maneira de ler a vida, de se relacionar com o outro, são coisas que nos faltam muito hoje em dia. Então, vou fazer uma breve síntese, realmente, dessa caminhada Francisco Clariana, porque é muito difícil falar de Francisco sem falar de Clara, falar de Clara sem falar de Francisco. Então, se completam,
pilares, sustentáculos um do outro, para que eles pudessem fazer o que fizeram. Mas, enfim, Francisco nasce mais ou menos em 1181, um jovem de uma família rica, abastada. O seu pai, Pedro Bernardone, era um comerciante, um tintureiro, então fazia parte da classe social emergente daquela época, que era a classe comunas, livres, dos comerciantes. E aquele tempo que ele nasce era um tempo de transição. Se estamos em transição hoje, aquele tempo era de transição social, política, econômica. É uma efervescência muito grande naquele instante, e isso mexeu muito com Francisco. E Francisco era um jovem com desejo de grandeza, com desejo de conquistar alguma coisa grandiosa, que ele não sabia bem o que era. Ele nasce com uma inspiração, ele nasce com uma missão, como sabemos, mas até então a sociedade oferecia para ele. Oferecia títulos de nobreza pela cavalaria indo a guerras, oferecia fama, oferecia algumas coisas assim. E, portanto, com essa intuição dele de conquistar algo maior, que ele ainda não sabia muito bem o que era, devido à encarnação, às dificuldades da matéria, do meio, apesar de ser um espírito preparado. Então, fazendo uma síntese mesmo aqui, ele, influenciado pelo seu pai, que queria fama, que queria nobreza, né, que era ali da burguesia, ele vai a uma guerra. Olha só, Francisco vai a uma guerra. Mas não deu tempo nem de brigar, porque ele foi logo aprisionado e ficou durante quase um ano em uma prisão, e ali foram períodos importantes para ele, porque se a gente conhece hoje em dia o Santo Francisco, esse espírito superior Francisco, a conversão dele foi progressiva. Foi passo a passo, mais ou menos, durante uns 7 anos de reflexão, de desilusão, de desconstrução, até chegar naquela vivência plena do Evangelho. E essa humanidade de Francisco, Emmanuel, eu gosto muito de ressaltar esse aspecto de um ser que estava encarnado e vivenciou as dores, as aflições, os conflitos do seu tempo. Então, foi uma conversão progressiva. Foi para essa guerra, foi preso, depois foi liberado, seu pai pagou a fiança e fica ali num estado de convalescença, já volta um pouco transformado, desiludido com as coisas oferecidas pela sua sociedade. E ele começa a perceber algo muito importante na vida dele, que as relações humanas estavam muito afetadas pela lógica da propriedade, pela lógica do dinheiro. As pessoas eram vistas pelo que tinham ou pelo que não tinham, não pela sua essência. A amizade, a relação de fraternidade, de familiaridade, era extremamente afetada por essa lógica de propriedade. Isso começa a incomodar muito Francisco. Ele fazia parte de uma classe rica que dominava outras classes pobres. Então, isso começou a incomodá-lo muito. E isso vai fazer toda a diferença para que ele eleja para a sua vida o que vocês conhecem muito bem, a pobreza franciscana. Ele casa com a dama pobreza, ele noiva com a dama pobreza, não é verdade? Então, isso decorre muito dessa percepção dele de que as relações estavam sendo distanciadas pelas classificações humanas, pelas categorias humanas, pela lógica da propriedade. Então, ele elege para si mesmo a lógica da desapropriação, a lógica da pobreza. Eu não sou dono de ninguém, eu não sou dono dos animais, eu não sou dono da natureza, né? Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Então, ele precisava esvaziar-se dessas classificações de gênero, de cor, de classe social, de tudo isso para restaurar as relações humanas e não humanas. Vou fazer aqui uma confissão, Emmanuel. Diga, eu adoro confissões. Para demonstrar a atualidade do modo de vida franciscano.
Eu, como cristão espírita, me sinto muito envergonhado quando ainda meço alguém pela sua forma de se vestir, pela sua classe social, pela sua cor de pele, pela sua sexualidade, por classificações humanas, pela sua nacionalidade, pela sua religião. E Francisco ele buscou desapropriar-se disso tudo, para tirar tudo o que nos divide um do outro, até mesmo a espécie. Se uma espécie se veste de escamas, se uma espécie se veste de pelos, se uma espécie se veste de pele, qual a diferença? Então, ele desapropria-se dessas categorias que dividem as relações, que separam as relações, que afetam as relações. Então, ele elege como modo de vida a pobreza, por perceber que isso estava afetando muitas relações, e busca Ele tinha, restaurar. ele tinha pelo que você está narrando aí, Rafael, ele tinha uma necessidade de não ser superior a nada, porque ele sabia que tudo estava interligado, não é isso? Exatamente. Ele rompe com essa lógica de dominação, e de propriedade. Então, por isso que quando ele funda a ordem dos frades menores, o nome é justamente menores, para que não se sintam maiores. Então, aí é uma lógica de humildade, tirando todo o poder, tirando toda a hierarquia, buscando uma horizontalidade não hierárquica nas relações. Então, é o santo da amizade, da autenticidade, da verdade ali das relações. E ele vai para essa guerra, volta, modificado, mas ainda está influenciado ali pelo meio. E ele vai para outra guerra, turma. Outra guerra. Olha só, ele estava modificado, mas, enfim, cede ali, porque agora, na verdade, Amanda, foi o chamado do Papa. Né? Então, o Papa, para a época, né, a religião dominante, a Igreja Católica Apostólica Romana, era um chamado de Deus, ele era o pontífice, né? A ponte entre Deus e o homem nessa compreensão católica. Então, ele atende a esse chamado para as cruzadas da época. Mas também não deu tempo de brigar, ele não desejava brigar, e no meio do caminho também, aí vem Cristo. Aí intervém o céu. E ele ou vai ter uma febre, ou ele vai adormecer e ter um sonho. E aí a voz de Cristo diz a ele: Francisco, é melhor servir ao servo ou ao Senhor? Porque ele estava servindo quem? Ao servo, que era o comandante daquela tropa, ou que era o Papa, como se chamar. Aí ele responde: ora, claro, é melhor servir ao Senhor. Então volta para Assis, Francisco, e lá te será dito o que deve ser feito. Então ele larga as suas armaduras, toda aquela paramentação militar e volta a Assis. Só que, como vocês bem sabem, quando um cavaleiro, um soldado retorna sem batalhar, ele é visto como um traidor. Então começa um período de escárnio, um período de humilhação a Francisco. Seu pai não aceita essa situação, que queria que ele fosse um cavaleiro, e, portanto, Francisco começa a se isolar pelas montanhas, pelas matas, pela floresta, e buscar essa voz que diz que lá seria dito a ele o que deveria fazer. Então, Francisco vai encontrar uma capelinha destruída, a capelinha de São Damiano, de São Damião, de São Cosme e São Damião. E ali ele encontra um crucifixo bizantino lindo, Cristo de olhos abertos, sorridente, apesar de ali na cruz. E, portanto, ele ajoelha em oração, passa praticamente um dia inteiro em oração, Emmanuel. É um momento muito marcante, especial para ele. Então, ali, a literatura franciscana até registra uma oração que ele tenha feito, que é mais ou menos assim: Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma verdadeira, uma esperança firme e uma caridade perfeita.
Concedei-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que eu possa fazer a tua soberana vontade. E ali, do crucifixo, ele ouve aquela voz que prometeu orientá-lo. Mais uma vez, Cristo intervém e diz: Francisco, não vês que a minha igreja está destruída? Vai e reconstrói a minha igreja, reconstrói a minha casa. E aí entende, primeiramente, que era uma igreja de pedra, né? E ele sai a reconstruir aquela igrejinha de São Damião, reconstrói a igreja de Porciúncula, os Anjos, onde haviam ali espíritos mediúnicos incríveis, aparição de espíritos, vozes que apareciam, visita de anjos, né, de espíritos superiores, coisas impressionantes. E reconstrói uma outra igreja, enfim. Francisco, então, nesse período gradativo de conversão, de descoberta da sua vocação, da sua missão, vai chegar mais à frente nessa decisão plena e certeza do que ele veio, para que ele veio e o que deveria fazer. Foram mais ou menos 7 anos de conversão. Eu não sei o tempo que eu posso falar mais sobre isso, Emmanuel, mas tem mais uns 2 que eu acho que vale a pena. Posso? Sim, sim. Claro, a gente aqui está seguindo a intuição, meu amigo. Eu também. Olha, Você é quando a gente organizou essa live, eu tinha certeza, eu fiz um script para o Rafael, e ele mesmo disse assim, mano, quantas lives nós vamos precisar? Mas não tem nenhum problema, Rafael. Pode dizer, porque tudo isso faz parte da nossa compreensão de Francisco para os dias atuais. Tudo que você está falando aí, né, toca o nosso coração hoje, mostra as nossas necessidades de hoje, né? Então pode conseguir, pode prosseguir. Depois eu vou te fazer uma pergunta sobre a questão da vivência dele com a natureza, mas essa parte da conversão é muito importante, tá bom? Conversão no sentido de mudança de direção. Sair daqui para lá. Sair desses anseios e desejos inferiores, das más inclinações e ir para cá. Direcionar as nossas paixões, as nossas capacidades humanas para o alto, para o belo, né? Justamente para as coisas que edificam. E nesse processo gradativo, um outro fato muito marcante para Francisco, cada um de vocês que nos assiste talvez tenha um momento de mudança na vida, um momento de conversão, um momento de um clique, de um estalo que marcou, e daí decidiu-se seguir um ideal, abraçar uma proposta de vida superior. Para Francisco, teve um momento marcante que foi um momento que ele se depara com um irmão leproso. E algumas literaturas espiritualistas e franciscanas católicas narram que esse leproso mundial, na verdade, era o próprio Jesus, uma vez intervém no caminho de Francesco. Então, ele estava ali desiludido com a sociedade, aquilo que ele vivia, voltou naquela guerra, encontra ali a igreja de São Damião, ouve a Jesus, mas no caminho, antes ou depois desse evento, ele encontra um irmão leproso. E ele mesmo vai dizer no seu testamento, no final de sua vida, ditado lá na cidade de Sena, que ele tinha horror aos irmãos leprosos. Ele era o primeiro a correr quando via os irmãos leprosos cruzando o seu caminho. A sociedade excluía os irmãos leprosos. Não tinham direito de viver, não tinham direito de comungar com Deus, não tinham direito de viver em sociedade, não tinham direito mais de gerir os seus bens, de abraçar os seus familiares. Eram pessoas absolutamente excluídas. Se não fossem a caridade de alguns, de algumas irmãs, de alguns irmãos, que seriam dessas criaturas? Carregavam um sinete anunciando a sua indignidade. Então, era uma situação muito triste. Então, Francisco, ele tinha um pouco de pavor. Então, nesse instante, já modificado internamente, a sua vocação já estava aparecendo, aflorando. Ele, quando vê esse irmão leproso, ele estava no cavalo, com suas vestimentas ainda de uma pessoa abastada, rica,
ele desce desse cavalo e dá um beijo nesse irmão leproso. Ele abraça esse irmão leproso. Ele entrega as suas moedas a esse irmão leproso. E ali ele percebe que aquelas classificações, aquelas exterioridades não valiam muito. O que vale é a essência da criatura. O que vale é esse espírito da criatura. Então é como se ele rompesse com esses ideais antigos e interesses anteriores e do seu meio social e, portanto, ele abraça o espírito do irmão dele. E, portanto, ali ele já sai mais modificado porque superou algumas coisas dentro dele e da sua sociedade. Isso foi muito marcante para ele, Emmanuel. E um outro ponto marcante, para encerrar essa síntese, foi o despojamento dele em praça pública, o seu voto de pobreza naquele julgamento público que ocorreu ali na praça principal da comuna de Assis. Francisco, então, se faz pobre, começa a viver um modo diferente de vida, não trabalhava mais nas lojas do seu pai, enfim, não participa mais das festividades da juventude, né? Ele era um jogral, um seresteiro, pagava tudo para os seus amigos, né? Abastado. Então agora ele já é outro, é outro. E, portanto, o seu pai começa a persegui-lo. Que coisa é essa de andar com os pobres, de andar em leprosários, em lazaretos, cuidando de pessoas leprosas? Que coisa estranha é essa? Meu filho tem que ser um nobre, um burguês, um rico, um cavaleiro. E Francisco não desejava mais isso para ele mesmo, era um desejo de seu pai para ele, né? Então, Francisco, andando ali pela natureza, pelas montanhas, o seu pai começa a persegui-lo. Para quê? Para, através de um processo judicial, de uma instauração de um processo judicial, que Francisco não fosse mais herdeiro das suas propriedades. Então, é levado Francisco à autoridade do bispo, Dom Guido, da região de Assis, e ali em praça pública, organizado pela espiritualidade superior, vai ocorrer esse evento. O evento onde Francisco vai responder a esse processo. E ali Francisco despe-se, devolve aos seus pais as roupas que o seu pai pagou para ele. Que o seu pai trabalhou com o suor do seu rosto e ofereceu o melhor que ele desejava, que ele pensava que era o seu filho. Um anseio legítimo do seu pai que Francisco respeitou até o fim da vida, apesar de ele desejar um outro caminho. E ali, dizem alguns autores que Clara de Assis, anos mais nova que Francisco, estava observando aquele julgamento. E Bernardo de Quintavalle, outros três que foram irmãos, tentáculos, espíritos que encarnaram com aquela missão, junto com Francisco, trazer esse novo ar de religiosidade à Terra, foram muito afetados pelo que ali ocorreu. Então, ali, Francisco devolve ao seu pai a roupa, devolve as moedas de dinheiro que ele tinha, e ali Francisco diz mais ou menos assim, que até então ele declarava como pai o seu pai Pedro Bernardão, mas agora ele viveria segundo as ordens de seu pai, o seu pai que está nos céus. E ali ele entrega a sua roupa, as suas moedas e sai cantando feliz, despojado. Faz o seu voto de pobreza. E isso foi extremamente marcante para Assis, para os habitantes dali e para Francisco. E a sua fama começa a se espalhar. Então foram eventos marcantes na conversão de Francisco e na descoberta da sua vocação. E ele então diz: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo de todo o coração. E a partir daí são os desafios da vivência plena do Evangelho, que a gente já conhece um pouquinho, né, segundo a história franciscana.
Uma síntese, uma síntese. Que lindo, viu, Rafael? Realmente é emocionante escutar essa, essa trajetória, né, desse santo da alegria. E parece, não sei, você que tem um conhecimento sistêmico, né, da vida de Francisco, mas parece que à medida que ele ia deixando o atrativo das coisas do mundo, o poder, a dominação, a riqueza, ele ia desenvolvendo uma capacidade de sentir a natureza que é quase, digamos assim, utópica para nós, embora a gente saiba que cada um de nós, ao longo da jornada da evolução, vai desenvolvendo esse potencial, né? E, e aí eu fui buscar num livro de Inácio Larranaga, naquela obra magistral dele, o Irmão de Assis, um texto que ele diz assim, Francisco adquiriu, então, uma especial capacidade receptiva, uma hipersensibilidade de captação que não se poderia explicar. Numa mesma vibração estavam envolvidos Deus, as criaturas e Francisco, na mais saborosa e alta fusão. Era como se lhe tivessem nascido 10.000 tentáculos vibráteis, como antenas receptoras, como se tivesse sido dotado de um mágico radar, equivalente a 1.000 ouvidos e 1.000 olhos, de maneira que distinguia perfeitamente e simultaneamente o movimento de cada inseto, o fresco ou morno do ar, as formas e cores das avencas, urtigas, musgos, líquens, fungos, rícinos. Sentia tudo isso e lhe causava uma embriaguez e uma plenitude dificilmente superáveis. As coisas mais insignificantes que não diziam nada aos outros, para ele, falavam a Francisco de uma conexão profunda e eram acolhidas pelo irmão com maravilha e gratidão. Rafael, diante dessa narrativa, e é claro que a vida de Francisco é muito rica, né? Eu acho que já estava antecedendo isso quando a época de Jesus, como João Evangelista, né? Quando ele disse que nem todos os livros do mundo poderiam caber os feitos, né, da vida do Cristo. Eu acho que é muito difícil os livros do mundo caberem os feitos da vida de Francisco também. Mas eu queria que você contasse para a gente, diante dessa sensibilidade, hipersensibilidade, ultrassensibilidade que aflorou nele, alguns episódios dele com essa conexão profunda com a natureza. Alguns desses episódios marcantes. E quais as lições a gente pode extrair desses episódios de Francisco com a natureza para melhor convivência nossa com os demais reinos do planeta. Inclusive, eu queria até que você falasse um pouco da atuação das casas espíritas, por exemplo, no atendimento espiritual aos nossos pets, né, os gatinhos, os cachorrinhos, né? Então eu queria que você falasse um pouco primeiro desses exemplos de Francisco com a natureza e o que eles trazem para a gente que pode nos auxiliar nessa integração nossa, nesse nosso sentir a natureza ao nosso redor. O irmão da natureza, né? O Uhum. título aqui do nosso encontro. E a natureza, ela é composta de variadas e múltiplas formas, de variadas e múltiplas espécies, de variados e múltiplos espíritos. Então, nós temos espíritos habitando na espécie humana, habitando na espécie não humana, nós temos aí as forças da natureza, nós temos aí a essência da vida palpitante, para onde quer que a gente olhe, nos vermezinhos, nos passarinhos, o irmão vento, a irmã chuva, o irmão sol.
nós temos aí as benesses, nós temos aí a força da vida, palpitante por onde a gente olha. E tudo isso nos conecta, tudo isso nos ajuda a perceber o quanto somos parte integrante da natureza, nem maiores, nem menores. Tudo tem sua função no todo, tudo tem a sua importância. E esse senso de horizontalidade que Francisco desenvolveu fazia com que ele, desde lá a época de João, evangelista, como Emmanuel bem lembrou, sobretudo quando ele ficou aprisionado na ilha de Patmos, ele já pregava o evangelho para os irmãos peixes. Ali, ele, como estava isolado, em exílio, ele pregava o evangelho para o irmão vento e pedia que ele levasse, já que ele não podia sair dali. O irmão vento levava pelo esse magnetismo espiritual, por essa força divina que todos somos capazes de utilizar a favor do bem aqui na Terra. A ciência fala muito sobre isso, sobre esse magnetismo, sobre essas forças da natureza, sobre esse algo, esse quid além da matéria. Só um adendo aqui, Emmanuel. Tem uns 2 anos que eu participei, não tanto, mas um congresso sobre a comunicação com os animais. Que maravilha, hein? A sua ciência, com os seus saberes, a desenvolver esse senso de comunicação com a criação. Muito Que interessante, né? beleza. E o Espírito Muito. Mira, naquele livro famoso, né, chamado Francisco de Assis, psicografado pelo médium João Nunes Maia, ele diz naquela obra, talvez eu não lembre bem os detalhes, mas que essa ciência de comunicação com a natureza, animada ou inanimada, num dizer bem franciscano, rios, ventos, animais, é uma ciência do amor, da comunicação do amor, que Francisco já havia desenvolvido e que no futuro nós desenvolveríamos. Então ele já havia desenvolvido. E a pedra para ele era vida. Uma flor para ele era vida. Um animal para ele era vida. Que precisa ser respeitada com essa ética do cuidado que Francisco tinha. Essa ética do respeito. Essa ética do valor em si mesmo. Que cada coisa tem valor por si só. E não tem um valor que o ser humano deu a ela, precificando-a. Então, esse senso franciscano de ler a natureza como sendo parte dessa natureza, lhe dava uma potência de amar, de silenciar, de se asserenar, incríveis, porque é a natureza que vem ao encontro ajudá-lo a desenvolver o que ele buscava na sua vida. Porque a energia que ele movimentava, respeitando todos os seres da criação, independente da espécie que habitam, é força, é potência espiritual que ajudava ele a vivenciar o ideal franciscano crístico dele, né? Então, a gente tem várias narrativas na literatura espírita de elementais, de percepções e sensibilidades dos animais, em auxílio ao plano espiritual, em auxílio às criaturas humanas, as belezas da vida pululantes aí, todas essas forças do qual nós somos partes integradoras, integrantes dessa comunidade de vida, desse ecossistema Terra. Então, esse senso franciscano de abrir caminho para passar um vermezinho, esse senso franciscano, como registrou Tomás de Celano, o seu primeiro biógrafo, que diz: a todos os seres ele chamava irmãos. A palavra irmão nunca foi tão homenageada como na boca de Francisco. Irmão, para ele, dependia da espécie. Não dependia da espécie. Então, esse senso dele era algo assim, tão urgente para hoje. Estamos vivenciando uma crise ambiental sem precedentes.
O momento está muito grave mentalmente. Nós precificamos, coisificamos e comoditizamos as vidas. Chamamos as belezas, as bondades divinas de recursos naturais. Então, essa maneira distanciada de se relacionar com o meio ambiente, se sentindo superior a eles, prejudica o desabrochar das nossas potencialidades divinas. Francisco é atualíssimo, atualíssimo. Por isso que é o patrono da natureza. Então, tem vários encontros franciscanos registrados pela literatura, muito emblemáticos, muito lindos, de como ele percebia e lia a natureza dessa maneira respeitosa, de maneira evangélica, porque ele entendia que quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja servo de todos. Então, se uma cigarra, um evento acontecido lá na igrejinha de São Porciúncula, estava a cantar, e os outros queriam matar aquela cigarra, porque ela estava tendo crime de cantar, o que ele fez? Se ela cantar junto com ela. E cantar junto com a da cigarra que estava cantando. E cantou junto. E aquela cigarra virou amiga de Francisco. Aquela cigarra voava para o dedo de Francisco e eles cantavam juntos. Até o ponto de que, em momentos de oração, apesar de silêncio, Francisco pedia silêncio e ela silenciava. Olha, vocês imaginem a energia. O magnetismo que não exalava dali nessas correntes de pensamento que voam da natureza, nessa interação. Então, ele se comunicava, sentia a natureza em abundância e conseguia, pela linguagem do amor, ser entendido por ela e entendê-la. É uma ciência que a gente vai desenvolver, E isso se desenvolve pelo exercício, pela gratidão, pela cordialidade com as coisas de Deus, pelo respeito às plantas, às florestas, aos animais, às pedras, aos mares, aos rios, pelo respeito, pela ética divina de perceber a importância, além de nós mesmos, disso tudo. Então, vou narrar alguns episódiozinhos. Pode ser, mano? Eu estou passando... Pode. Estamos aqui sedentos. Então, vamos lá. Deixa eu relembrar alguns aqui. Tem aqueles mais famosos, com o irmão Lobo de Rio, né? É bem interessante também. Mas tem vários aqui que são incríveis. Rafael, teve uma reunião mediúnica, nós temos uma benfeitora espiritual, a Henriette Mariette, que ela traz muitas mensagens sobre fatos da vida de Francisco. E aí você falou do lobo, ela disse que depois da convivência de Francisco com o lobo lá no íntimo de uma mente ainda não pensante, descobriu que era ovelha. Ótimo. Isso é muito profundo, porque muitas vezes a gente põe uma capa de lobo, né? E esquece que a gente faz parte do rebanho, né? Das ovelhas que foram confiadas a Jesus, né? Então, essas histórias são maravilhosas. Conta pra gente, conta algumas aí que você sente aí a sua intuição e que talvez até não sejam tão conhecidas, né? E o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Isso. E o pastor dá a vida, exatamente. Eu relembrei aqui uma mensagem da Joana de Ângelo, que eu creio seja a querida Clara de Assis. Ela diz assim: o mundo moderno necessita de ti com muito. Volta, irmão Francisco, para novamente reunir as tuas criaturas, todas elas, como fizeste naqueles dias. Bonito, né? É lindo isso. Vamos relembrar aqui alguns eventos? Vamos lá.
Vamos começar pelo Lobo de Gúbio, como a gente estava comentando já sobre o lobo, Perfeito. que se tornou uma ovelhinha realmente, quando a gente lê naquela história. Havia um lobo na comunidade lá de Gúbio, uma localidade lá, uns 50 quilômetros de Assis. O Francisco já conhecia, era muito respeitado naquele local. E aquelas sociedades viviam dentro de muros, né, protegidas. E havia um lobo que estava atacando ali os animais, as pessoas. As pessoas, naquele momento belicoso, andavam armadas, e estavam preparadas para matar esse lobo caso ele aparecesse, né? Uma rivalidade muito simbólica aqui, onde a gente coloca a natureza de um lado e a humanidade do outro, em conflito. Perceba a energia dessa passagem. E Francisco vai fazer justamente o religar da humanidade, quando faz uma aliança entre o lobo de Gúbio e Gúbio. Então vejam só. Francisco chega àquela cidade e a turma vai dizer para ele: tem um lobo aqui feroz, Francisco, a gente não está saindo e a gente está preocupado, porque como é que a gente vai trazer comida para a sociedade? A gente tem que sair. Francisco, esse é o problema? Então tudo bem, eu vou lá conversar com o lobo. É o irmão dele, ele era o irmão da natureza. Então, como assim, Francisco? Você vai conversar? Eu vou lá conversar com ele. Aí vai, sai e vai lá atrás do lobo. E a turma, imagina, né? Como é que estavam desesperados, né? Francisco vai virar um petiscozinho daquele lobo. Então, Francisco sai e o lobo, com uma boca desse tamanho, cheio de dente, aparece. Bravinho, e a turma, né? É agora que lá se foi o nosso santo. Mas aí Francisco conversa com ele e diz mais ou menos assim, reduzindo a história. Anda cá, irmão lobo. Eu te mando da parte de Cristo, não faças mal, nem a mim, nem a pessoa alguma. E o lobo veio mansamente, como se fosse um cordeirinho, olha aí, Emmanuel, e deitou-se-lhe aos pés. Então São Francisco falou-lhe: eu quero, irmão lobo, e aqui a mensagem para a gente, atualíssima, fazer as pazes entre ti e eles. Como se o lobo representasse aqui todo o reino animal, toda a vegetação, toda a natureza, do qual fazemos parte. O meio ambiente começa no meio de nós. Nós somos ali na natureza, nós somos a natureza. Francisco quer demonstrar ali, fazendo essa aliança, essas fases entre a humanidade e a natureza. Então, esse lobinho, que virou um cordeirinho manso, convive com a comunidade. Francisco fala com o lobo, não faça mais isso com eles, e fala para a comunidade, não faça isso com o lobo. É a coabitar, a conviver respeitosamente. E o lobo foi amado por aquela comunidade, ele amou aquela comunidade, davam comer a ele, davam de beber, cuidavam dele, e ele desencarnou velhinho lá na comunidade de Gúbio, e hoje em dia tem uma estátua em homenagem a esse lobo. Né? Isso está registrado, eu estou usando aqui sempre a literatura franciscana, isso está registrado no livro chamado Fioretti, Florzinha, de Francisco, vários contos da experiência francesa. Um vento maravilhoso, como que ele amansou, né? Só com o seu magnetismo, que não eram só palavras, né? Mais do que isso. É um conto. Muito atual. Maravilhoso, maravilhoso, né? É interessante porque esse cuidado dele, essa aproximação dele com a natureza, como isso é importante nos dias atuais, né? Como o ser humano tem despertado para isso, né, Rafael? Como o ser humano já não admite mais maltratos com os animais, embora ainda ocorram. Como as pessoas, quando são consultadas, falam da importância que é preservar essa relação do ser humano. Quantas pessoas hoje estão
buscando alternativas alimentares, né? Exatamente pela compaixão aos animais, né? Que talvez muitos dos que se tornaram veganos e vegetarianos começaram com essa compaixão, né? Exatamente por respeitarem o animal como um princípio espiritual. E nesse sentido, Rafael, a doutrina espírita ajuda muito, né? O conhecimento de que existe um princípio espiritual naquele ser, né? Fala um pouquinho para a gente disso. Demais. Me tornei vegano por causa do espiritismo. As leituras espíritas me levaram diretamente a isso. A minha percepção da governança de Jesus e dessa ecologia franciscana me levaram a fazer gradativamente essa transição, porque o modo de vida que a sociedade contemporânea leva, de consumir animais e de depredação da natureza, isso afeta muito, muito a nossa própria relação conosco mesmo e a nossa relação, a nossa percepção da natureza. E a doutrina, nas suas obras mais clássicas, mais fundamentais, mais respeitadas, nos orientam muito para que a gente faça um esforço gradativo, passo a passo, rumo a excluir das nossas ações, dos nossos hábitos alimentares também, o consumo dos nossos irmãos animais. São vivos, têm direito de viver e sofrem muito estilo de vida. Emmanuel, não você, o outro Emmanuel. O original. Ele foi muito claro em relação a isso na obra chamada O Consolador, uma obra lá de 1941, né, alertando que podemos obter todos os nutrientes que necessitamos no reino vegetal, sem a necessidade absoluta, estou usando o dele, de matadouros e frigoríficos. Enfim, a doutrina espírita falou muito disso, e quem quiser conhecer mais isso, eu, junto com amigos e amigas, fundei o Movimento pela Ética Animal Espírita, que o Emmanuel apresentou, e lá a gente coloca todas essas fundamentações. Inclusive, elegi como patrono Francisco de Assis, né? Então, lá não podia ser, né? Ele é a inspiração, realmente. Lá tem todas as bases espíritas e científicas para esses primeiros passos, para conhecer que os espíritos nos orientam sobre isso. Um outro exemplo interessante foi um caso que está registrado na biografia de Tomás de Celano, que é alguns eventos repetidos registrados na literatura sobre o Francisco e os irmãos Peixes. Vejam que interessante. O título do capítulo se chama Como Devolver os Peixes Vivos ao Lago. Francisco é considerado hoje, Emmanuel, fazendo brincadeira, um ativista de animais. Porque há tanto registro dele, né? Tanto registro dele resgatando animais, né? Se recuando, né? A participar do sofrimento mais incrível. Por exemplo, de boa vontade, nesse caso aqui, pessoas queriam presenteá-lo, e muitos presenteavam com peixe. Com peixe. Aí o que ele fazia? Então, vou ler aqui o que diz Celano. Idêntica à afeição, nutria pelos peixes. Devolvia à água vivos os peixes capturados. Recomendava-lhes que não se deixassem apanhar de novo. Dizia ao peixe, a tainha, a sardinha, não se deixem apanhar, sejam espertos. Então, ele também dizia, está registrado na literatura, que ele queria persuadir, convencer autoridades públicas, a leis, aí, né? Eu aqui no direito animal, né? Ele trabalha muito para modificar as nossas leis, né? Que sejam leis que confiram direitos aos animais efetivamente. Então, está registrado aqui. Como São Francisco queria persuadir o imperador a publicar uma lei decretando que, ao menos no dia tal,
se alimentassem generosamente as aves, os bois, os burros e os pobres. Ou seja, não só os seres humanos, mas os não humanos também. Muito interessante esse registro dele. E são muitos, Emmanuel, são muitos realmente. Deixa eu ver mais um outro aqui, para não ocupar muito tempo. Sobre as rolinhas. Ele amava Sim. as cotovias. Conta essas cotovias, né? Ele tinha um apreço muito especial pelas cotovias. Porque Isso. Francisco era livre. Era livre, era um ser livre. E esse despojamento dele o fez mais livre ainda. Porque quando a gente tem riqueza, muitos bens, a gente gasta muito tempo para defender esses bens, para proteger esses bens. Não é verdade? E Francisco, como desapropriou-se, ele era mais livre. E ele não deixava se acumular para o dia de amanhã. Ele só consumia o que tinha para aquele dia, o mínimo necessário. E o dia de amanhã, Deus proverá. Entendimento franciscano. Não acumulava. Né? Então, vamos lá. As cotovias de chapéu, que eram conhecidas assim, essa avezinha, porque tem um desenhozinho aqui na cabeça, né? E é o desenho do hábito dos frades. Tinha aquela... Sim. Entendeu? Então, ele adorava a liberdade das rolinhas de voar, né? Aquilo tudo de cantar, né? Daquela beleza dela. Então, certa vez, isso está no Fioretti, a obra chamada Fioretti. O título é Como um jovem deu a São Francisco umas rolinhas e que ele pôs em liberdade. Eu estou falando de literaturas do século XIV, gente. Do século XIV. Tá? Então, tinha um jovem caçado umas rolinhas. O jovem caçou umas rolinhas. Infelizmente, isso acontece ainda hoje. Ainda hoje. E levava-as a vender. Encontrando São Francisco, pôs-se a olhar para as rolinhas, com olhos de compaixão. E disse ao jovem, bom moço, rogo que me deis estas aves tão mansas e inocentes, para que não venham a cair em mãos cruéis que as matem. Então, aquele jovem sensibilizado, você imagina o pedido, você imagina a energia do pedido, a doçura das palavras, o ambiente espiritual que ele magnetizou ali. Imediatamente, aquele jovem, inspirado por Deus, entregou-as todas a São Francisco, que as recolheu no seu regaço, e falando com elas, dizia-lhes, irmãs minhas, quero livrar-vos da morte, e fazer-vos os ninhos, para que deis fruto e vos multipliqueis. E São Francisco a todas fez ninho. Muitas aves que nascem, se alguém tem, me desculpem, animais em gaiolas, né, aves em gaiolas. Pensem, por favor. É mal feito para voar. Vamos aprisionar o seu canto para, em alguns minutos do nosso dia, nos refestelarmos. Ô, Rafael, outro dia eu li um post na internet que me tocou muito, que dizia assim, agora que você experimentou a dificuldade que é ficar confinado, desamarre os seus cachorros, solte os pássaros e destrua as gaiolas. Exatamente. Não é? Isso é a compaixão, né? Que a gente primeiro precisa experimentar para depois entender, né? Compreender, né? Mas mas continue aí. Então ele fez ninho para elas e a doçura dele nesse, digamos assim, ativismo evangélico foi tamanha que, seguindo aqui o texto, vocês vão perceber que aquele jovem se tornou integrante da ordem franciscana dos frades menores e foi um grande exemplo de vida. Francisco não pediu a educação daqueles animais violentando as criaturas humanas, mas com extremo respeito àquela criatura. Não agiu com agressividade com ela pelo mal que estava fazendo a esses animais.
E isso fez com que ele conseguisse libertar os animais e libertar aquela criatura humana daquela. É a força do amor, é a força da espiritualidade franciscana. Então diz o texto: e ao jovem que lhes havia dado, disse São Francisco: ainda hás de ser frade nesta ordem e servir a Deus. Precisou aqui, né? Afirmou. E assim foi, porque o referido jovem se fez frade e viveu na ordem com grande santidade. Olha que exemplo lindo aqui, né? Tem muitos outros, mas não tem hora, mano. Você não tem hora. Não, é o que eu te disse, nós vamos ter que fazer pelo menos mais uma outra live. Quem sabe com a nossa amiga Adriana, né? Direto da Itália, a gente fazer imagina que live maravilhosa, né? Quem sabe? Vamos fazer. Né? Vamos pensar nisso. Rafael, olha só, nós temos ainda. Pode e deve. Porque, na verdade, agora um episódio que está no livro chamado Espelho da Perfeição. Esse livro é atribuído a Frei Leão. Frei Leão foi, assim, o amigo, o confessor, o secretário, sustentou Francisco, mesmo após o seu desencarne, uma figura extraordinária. E, para quem não sabe, Frei Leão é a reencarnação de Pietro Baldi, que esteve aqui entre nós no século passado. Deixou 24 obras sublimes, amo estudar, e fica o convite para quem não conhece. E o episódio que eu quero narrar é o cuidado dele com a água. Não só com os animais, mas com a água, com as plantas. Então, olha só esse episódio. Do singular amor de São Francisco pela água, pedras, árvores e flores. Está no Espelho da Perfeição. Então, veja, hoje em dia a gente fala de sustentabilidade, não é? Vejam se essa de Francisco, essa ideia. Quando lavava as mãos, tinha sempre o cuidado de escolher lugar apropriado, de modo que não fosse a água entornada, desperdiçada. Então, isso é muito atual, né? E a gente tem aí, né, bilhões de pessoas que não têm acesso à água, um desperdício de água incrível. E ele, tomava o cuidado de não entornar para não desperdiçar a irmã água. Quanto à lenha, à árvore, muitas vezes eles precisavam, né, para se aquecer naquele frio, ele recomendava aos frades que cortavam e preparavam a lenha, vou ler agora, para que nunca cortasse uma árvore inteira, mas que deixasse sempre alguma parte intacta para que ela pudesse. Paro por aqui, né? Tá bom, né? Isso mostra como essa criatura, a mensagem dele era não só para a época, mas principalmente para o futuro, né? E não poderia ser de outra forma, sendo quem ele foi, né? O vidente da ilha de Patmos, né? João Evangelista, não poderia ser de outra forma, né? Rafael, nosso tempo corre, né? E eu queria ainda mais duas coisas que você falasse para a gente. Vou exercitar o seu poder de síntese aí. Lá nesse livro do Inácio Larranaga, o irmão de Assis, ele fala que quando saíam as primeiras estrelas, Francisco preparava-se para seu encontro diário com o Senhor. Ele nunca pensava, o irmão de Assis, nunca a presença divina é tão densa e refrescante como no mistério da noite. Geralmente, quando as primeiras estrelas começavam a sair, ele sentava-se ao pé de uma árvore e se dobrava até tocar os joelhos com a testa. Submergia-se ali nos abismos do Altíssimo. E assim ele passava muitas horas, às vezes a noite inteira, pronunciando com voz suave e maravilhada
lentamente e com espaços de silêncio essas palavras: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. Só dizia isso, cada vez mais pausadamente. Bom, essa narrativa, ela mostra que o altar de Francisco, de adoração a Deus, era a natureza, né? E, obviamente, que hoje nós tivemos um rompimento com a natureza, né? As nossas cidades estão doentes, né? Por isso as sociedades também estão doentes, né? Exatamente. E aí, Rafael, eu queria assim que você trouxesse essa integração de Francisco, em última instância com Deus, né? Porque os Espíritos dizem que a natureza é o livro, né? É divino, é um livro divino. Você tem sugestões para dar para a gente, mesmo a gente vivendo nas cidades, nos centros urbanos, que não levaram em conta a natureza na hora de construir seus bairros, suas casas, né? Enfim, você tem alguma sugestão que o homem, no meio dessa selva de pedra, como ele pode fazer para se integrar, pelo menos algumas vezes na semana, né? Com esse armazém divino da natureza, tão revigorante, que nos revigora, nos renova, nos dá esperança, né? Essas energias que provêm de Gaia, né? A Mãe Terra. Quais sugestões você pode dar para a gente? Uhum. Que para ele bastava, quando ele traduzia esse sentimento dele naquelas palavras: Deus é, Deus basta. Deus é, Deus basta. Como você disse, né? Ele vislumbrava as estrelas e ficava naquela contemplação. Essa é a palavra, contemplação. Contemplação, na etimologia, é estar com o templo. É você se sentir integrado naquele presente, que é o maior presente nosso, aquele meio em que você vive, a natureza em que você se revela. Então, Francisco, ele absorto nessa percepção, nessa contemplação, ele enxergava a sabedoria e a bondade de Deus em todas as criaturas, em todas essas formas. Ele percebia que como você disse, Emmanuel, a natureza é o divino. Ele percebia a sabedoria de Deus nessas coisas, nesses movimentos, nessas formas, nessas essências. Então, ele extraía dali as suas pregações, as parábolas que ele criava, as sensibilidades necessárias a tocar os corações através dessa sabedoria de observar, contemplar a natureza. Então, medidas para que a gente possa fazer esse religar, e eu costumo chamar assim, nosso religar à natureza, a gente pode ter a todos os instantes. Tem várias propostas por aí, tem várias propostas de meditação, propostas de respiração, várias propostas de sentir o seu pé no chão, andar, pisar na terra, porque estamos encaixotados nos nossos quadradinhos, com isso, filmes, né? Se estivéssemos incrivelmente distantes do mundo natural. Então, a gente precisa resgatar esse senso de pertencimento à natureza, do qual fazemos. Então, coisas que eu faço, simples, nada mirabolante, é respirar, sentir a respiração entrando pelos pulmões, tomando o meu corpo, sentir os pés no chão, andar descalços no meu quintalzinho, na minha casa, ir a ambientes de paisagens, campos, né? Mares, rios, banhar-se. Parques, né? Parques, né? Parques. Abraçar uma árvore, cheirar uma flor, admirar essas bondades divinas. Admirar realmente, sabe?
enxergar ali, tirar a inspiração da vida. Um pouco as nossas quinquilharias humanas, deixar um pouquinho o celular, computador, né? E contemplar essas belezas. Enxergar ali a sabedoria de Deus, ler na página da natureza o maior mandamento. Emmanuel, comentando o maior mandamento, fala muito de contemplação da natureza. Emmanuel, o outro, esse também, fala muito de que para entender Deus, observando a natureza. Eu e a esposa, várias vezes durante o dia, a gente sai para o terracinho, os passarinhos cantando, vários cantando, namorando, flertando, dançando. Pega uma folha de uma árvore seca que caiu e observa a vida ali, na sua transformação incessante. Enfim, exercícios de condição que não precisam de nada mirabolante. Leituras edificantes que nos levem a essa compreensão de nossa integração com a natureza. Tudo isso vai fazendo um resgate nosso dessa separatividade, desse muro que erigimos entre a humanidade e a natureza. Tão prejudicial. Muitos problemas nossos de saúde mental, problemas físicos, de doenças, enfermidades, decorrem dessa nossa separatividade com o mundo natural, de nos percebermos únicos e superiores aos animais e à natureza. Vide Covid-19, novo coronavírus, uma pandemia resultante, infelizmente, dos nossos desmandos com a natureza, com os animais. Então, são exercícios simples de perceber, de ouvir, de ver, né, de realmente sentir a natureza palpitante, né? Muito bom, Rafael. Rapaz, mas o tempo voa, né? Rafael, eu não poderia deixar de te fazer uma proposta aqui, uma proposição. Já estamos assim caminhando, né, para o término dessa live maravilhosa. Ainda ficou muita coisa para trás, mas eu queria te pedir, você vai ter aí uns 15 minutos para falar sobre isso, sobre o papel de Clara de Assis, não só na vida, mas na missão de Francisco. Esse livro de Inácio Larranaga, né, o irmão de Assis, até algumas pessoas aqui me perguntaram sobre bibliografia, eu já postei aí, me tomei a liberdade, Rafael, de postar aí o link do vídeo no YouTube que você fala sobre os livros de Francisco, tá? E esse livro aqui especificamente, eu estou trazendo alguns exemplos aqui, O Irmão de Assis, de Inácio Larranaga, ele diz que em um dos diálogos de Clara com Francisco, talvez um dos últimos diálogos dela com Francisco, ela disse assim: Pai Francisco, eu sou a tua plantinha. Se tenho ou sei alguma coisa, recebo tudo de ti. Aí ele diz nos seus comentários que sem Clara, o franciscanismo seria como uma planta sem flor, uma partitura sem melodia. Que papel foi esse de Clara, Rafael? Fala pra gente desse espírito tão querido, que inclusive inspirou a gente aqui a criar o NEP Clara de Assis. Olha aí, né? Foi muito mais do que a plantinha do Jardim de Francisco. Ela que lançou a humildade se denominou assim, né? Na verdade, ela foi a mãe encarnada da ordem franciscana e clariana. Foi a mãe daquelas criaturas. Clara serviu de médium para Francisco de Assis em momentos muito difíceis da vida dele. Ela se comunicava com Francisco pelo pensamento, devido à ligação espiritual que esses dois tinham.
E ela percebia quando Francisco estava em situação de depressão, de tristeza profunda, pelos desvios que a ordem estava tomando. E ela mandava, então, que algum frade, que eram zeladores das irmãs Clarissas, chamassem Francisco. Ele não queria levar os problemas para Clara, mas Clara, como uma mãe, mandava chamá-lo para conversar com ele, para que ele fosse lá conversar com ela. Então, assim, tem muitos encontros, muitos episódios que demonstram que se sem Estevão não haveria Paulo, sem Clara talvez não haveria Não Francisco. haveria Francisco. Vou narrar aqui alguns episódios, por exemplo, a ligação destas duas almas e do papel de Clara. Clara, ela sobreviveu ao desencarne de Francisco quase 20 anos após. Francisco desencarnou em 1226, no dia 3 de outubro. E Clara desencarna em 52, se recordo bem, com 60 e poucos anos. E durante ali o fim da vida corpórea carnal de Francisco, a ordem franciscana está tomando outros rumos, nada originais da vida de Francisco, bem deturpados. E Clara, junto com o Frei Leão, foi o sustentáculo, depois do desencarne de Francisco, para tentar manter o mínimo de coerência da vida franciscana com os propósitos iniciais trazidos por Francisco. Ela tentou o máximo que pôde ali. Francisco, quando encontra lá a igrejinha de União, que eu falei para vocês, que ele reconstruiu, ele saía pedindo pedras, cal, para reconstruir essa igreja. E ele ali profetizava, ele dizia o seguinte, que ali nessa igreja viriam a habitar no futuro irmãs que dariam exemplo de evangelho. E foi o que aconteceu. Quando Clara decide viver de maneira franciscana, Francisco a acolhe, há aquele momento da tonsura, né? Todo aquele episódio que não dá muito tempo de contar aqui. Pouco tempo depois, o convento local que ela vai viver da sua vida lá em São Damião, onde Francisco reconstruiu que nasce o modo de vida franciscano. Então, ali profetiza, e é lá que ela vai viver e dar todo o seu exemplo de vida, de evangelho, de santidade. A maneira com que ela convenceu a ele de entrar numa ordem onde as mulheres não podiam fazer parte da vida política, não podiam conviver, tinha uma série de restrições, né? Como que ela convence Francisco? Emmanuel, duas frases de Clara que eu vou narrar aqui, que é ensinamento para a vida inteira. A gente pode esquecer tudo de hoje, mas não esqueçam essa frase. Então, no diálogo com Francisco, para convencê-lo de fundar uma ordem, de ela participar da ordem, ela disse assim para Francisco, duas frases. Não quero que me entendam, eu quero entender. Não quero ser amada, eu quero amar. Pronto. Que argumento é capaz? Geralmente, a gente entra numa tarefa geralmente cheia de exigências, né? Cheio de exigências de ser entendido, de ser compreendido, da misticidade, de ser levado em consideração, exigindo uma série de coisas. Não, Francisco, eu não quero entender, não. Eu não quero ser entendida, corrigido, eu quero entender. Não quero ser amada, homenageada. Não, eu quero amar. Quero amar. Olha só, né? Maravilhoso isso. Maravilhoso isso, maravilhoso. É interessante porque eu me lembrei aqui de quem contou essa história foi Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Que estava num evento lá num país europeu, junto com Madre Teresa de Calcutá. Ela estava sendo homenageada. E ele ficou sentado ao lado dela.
E cada hora que eles falaram, subia um palestrante e falava dela, falava dos atributos, das virtudes dela, mais ela se encolhia na cadeira, sabe? E aí ela virou para Dom Paulo e falou assim: mas o homenageado não devia ser eu. O homenageado tinha que ser Jesus. Aí ele falou assim: Madre, a senhora lembra quando Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos? Claro que sim. Então, ele estava montado no burrinho. E ele ia passando, as pessoas batiam palma, e o burrinho ficou todo feliz, porque achou que estava batendo palma para ele. Aí ela sorriu e falou: Ah, eu sou o burrinho. Então, essa humildade, né, Rafael? Essa profundidade de entender os desígnios, né, a vontade de Deus, de fazer aquilo que João Batista falou, né? É necessário que eu diminua para que ele cresça, né? Era um hábito entre a ordem clariniana e a ordem franciscana, e uns lavassem os pés dos outros, para que nunca se sentissem maiores do que os seus irmãos. E essa é uma grande chaga da sociedade, né? Esse senso de dominação, de autoridade, que nos leva a questões raciais gravíssimas, gravíssimas. Então, o modo franciscano de viver e de operar, que nos desapropria dessas categorias e qualificações, é tão urgente hoje em dia, tão urgente. E mais um episódio, para a gente concluir aqui, é a seguinte. Eu tenho 7 minutos, tem 5 minutos, né, mano? Deixa eu ver aqui. Tem, não, pode, a gente avança um pouquinho, não tem problema não. O pessoal tá aí firme, tá todo mundo adorando. Tá, então, esses contos franciscanos, né, São são maravilhosos. maravilhosos. Francisco Clareanas, né? Então, aqui, ó, falando mais sobre Clara, Francisco, em determinado período dessa sua conversão, ele, descobriu a sua vocação, fundou a Ordem Franciscana dos Frades Menores, chegaram companheiros. E agora, o que fazer? Eu tenho que me afiliar a alguma ordem existente, viver em contemplação ou sair pregando? Ele tinha essa dúvida. A missão não vem assim, né, com um manual, né? O planejamento reencarnatório não vem no manual. É uma descoberta diária, pela busca. Enfim, olha o que ele fez, Emmanuel. Eu vou dizer para você uma coisa. Francisco de Assis, ele foi o fundador daquele método kardeciano da universalidade do ensino dos espíritos. Vou explicar o porquê. Então, como ele estava com dúvida, o que ele fez? Vou orar a Deus para esclarecer a minha dúvida. E, além disso, chamou o irmão Maceu. Maceu, vai à irmã Clara, pede para ela reunir as mais espirituais, linguagem franciscana, na nossa médiuns, para que elas se recolham em oração e perguntem a Deus: eu devo orar ou pregar? E vai também, irmão Maceu, ao irmão Silvestre, que era um dos melhores médios da ordem franciscana, pede para ele se recolher, orar e perguntar a Deus. Francisco pergunta a Deus, Clara e as irmãs perguntam a Deus, Silvestre pergunta a Deus, e Maceu volta trazendo as respostas. Ou seja, vários médios de lugares diferentes, né, trazendo mensagens sobre aquela pergunta. E a mensagem foi concordante. Todos disseram que Francisco deveria sair em pregação itinerante. E Francisco, vou usar aqui as minhas palavras, né? Eu já sabia, porque eu orei a Deus e ele falou para eu sair para pregar mesmo. Mas ele precisou confirmar a sua informação, né, com os outros médiuns. Olha aí a universalidade do ensino dos espíritos, né? Então ele decide... Fantástico. A literatura franciscana, gente, parece um livro dos médiuns. O estudo da literatura franciscana, quando eu apresento naquele vídeo, é impressionante os fenômenos acontecidos. Leitura de pensamentos, aparição de espíritos,
volitação, bilocação, bicorporeidade, tem de tudo ali. É impressionante, eu adoro estudar essa literatura. Então, esse foi um fato que a Clara foi super importante, junto com as Clarissas, para orientar o místico nessa pregação, nessa vida itinerante. E o outro fato, para a gente concluir aqui, que vai culminar no Cântico das Criaturas, uma das maiores poesias, declamações já feitas sobre a nossa ecologia profunda, sobre esse senso de pertencimento a uma família universal, independente de espécies que precisamos desenvolver. Então, já no fim da sua vida, Francisco estava muito doente, muito doente. Já havia sido estigmatizado, ou seja, recebeu as chagas em seu próprio corpo, as chagas que o Cristo recebe na cruz. E Clara, com a sua clarividência espiritual, conseguia perceber as afirmações de Francisco à distância. E ela, então, pede para que alguém, Frei Leão, no caso, talvez, trouxesse Francisco para o convento de São, para que ali ela pudesse cuidar dele. Então, Frei Leão marcou esse encontro e conseguiu convencer Francisco de ir lá conviver alguns dias com Clara. Ele ficou 40 dias em São Damião. 40 dias. Francisco evitava esses contatos por causa das maledicências da sociedade, né? Então, ele evitava o contato mais próximo com Clara. Então, ele aceitou esse convite e foi lá. E construiu-se uma cabaninha de palha no Jardim de Santa Clara, que é conhecido hoje lá na Capelinha de São Damião. E ali ele ficou dormindo, e ali as irmãs Clarissas e Clara levavam para ele alabrastos, como é que se chama? Aquelas coisas para botar no machucado, na ferida, para ir cuidando. Emplastros, né? Alabrastos. Emplastros. Emplastro, esse. Emplastro, exatamente. Então, ali ia cuidando dele. E Francisco estava, gente, praticamente cego. Praticamente cego. Essa informação é importante. E ali os ratinhos estavam ali em cima dele. Era uma situação assim que a gente olha de miserabilidade extrema. Então, ele estava enfermo, estava com muita dor, estava quase cego, moribundo, habitando numa cabana de palha, atormentado ali pelos irmãos ratinhos. O que vocês sentiriam nesta hora? Se vocês fossem escrever uma mensagem para alguém no Facebook, no Instagram, o que vocês escreveriam? Se fossem ditar alguma coisa para alguém, o que vocês falariam? Sabe o que ele fez? Em agradecimento, e daí que nasce o Cântico das Criaturas, que eu vou recitar aqui para vocês, em agradecimento a esse cuidado das irmãs Clarissas para com ele, naquele momento desafiador, ele declama, ele cria o Cântico das Criaturas. E o Cântico das Criaturas parece que é olho aberto, enxergando tudo, observando as bondades divinas, escrevendo o louvor a elas. Mas Francisco estava quase cego. Aí eu me pergunto, quem é que está cego? Quem é que está cego? Quem tem olhos de ver, né? Muitos de nós aqui com a visão e não consegue perceber esse papel fundamental, essa essência divina nas plantas, nos animais, não é? Mesmo enxergando. E Francisco, então, fazendo um preâmbulo aqui desse Cântico das Criaturas, ele diz assim: a justificativa do cântico. Isso é importante, sobretudo para a turma aqui que é protetora dos animais. Por isso, para a sua glória, nossa consolação e edificação do próximo, desejo compor um novo louvor das criaturas do Senhor, de que nos servimos todos os dias, sem as quais não podemos viver e pelas quais o gênero humano ofende muito o Criador.
O gênero humano ofende muito o Criador, então ele vai fazer um louvor às criaturas. E olha a percepção dele. Quando eu ofendo um animal, quando eu ofendo uma planta, quando eu poluo um rio, eu estou ofendendo o Criador. Eu estou ofendendo a Deus. Então, o cântico das criaturas é mais ou menos assim. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que nos são manchas claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, ou nublado ou sereno, e todo o tempo, pela qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado seja o Senhor, a água, útil e humilde, aí cai. Louvado sejas pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo, é jucundo, é vigoroso, é forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvai e bendizei ao meu Senhor e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Uma simples cântico das criaturas. Meu amigo, é difícil, né? A gente se emociona, né? Porque essa energia de Francisco, ela perpassa os séculos, né? E não é à toa que ele era chamado do discípulo amado, né? Aquele que teve a honra conquistada de deitar a cabeça no peito do Cristo, né? Auscultar o chakra cardíaco do Cristo planetário, né? É um ser muito especial, né? É, bom, nós vamos chegando ao final da nossa live. Não queríamos, mas é necessário. Rafael, nós só temos a te agradecer, viu? Incluir nesse cântico, louvado seja nosso irmão Rafael, pelas bênçãos que você trouxe aqui para a nossa instituição, né? Para todos os que nos assistem, né? Você foi, nesse momento, nessa manhã, um canal aí das energias franciscanas, né? Tão necessária nesses tempos. E eu gostaria que você fizesse seu agradecimento final, nos deixasse uma mensagem de esperança, como nós estamos precisando de esperança. É óbvio que não é aquela esperança passiva, é aquela esperança do verbo esperançar, do Freire, né? Aquela esperança ativa. Mas nós estamos precisando muito disso com relação a respeito da relação entre o homem e a natureza. Queria que você deixasse uma mensagem, né, nesse final e também que você lesse aquele poema maravilhoso que você me mandou, que você escreveu sobre Francisco, e em seguida a sua leitura você fizesse a nossa prece de agradecimento, né? Eu aqui já vou deixando minhas considerações finais. Estamos muito gratos, viu? Que Pai Francisco, sobre as bênçãos de Jesus, continue abençoando você, abençoando a todos nós e nos fortalecendo nessa jornada pela ética e pela defesa dos animais e da natureza. Gratidão, meu irmão. Muita gratidão. Gratidão igualmente. Meus irmãos, minhas irmãs, estou aqui contemplado, feliz também por essa manhã e creio que essas mensagens que lemos, essa conversa fraterna que tivemos, elas já são a própria mensagem da esperança, a própria mensagem de que somos tutelados por espíritos sublimes, Francisco, Clara e tantos outros, que nos convidam a cada dia a um olhar mais sensível
para as coisas do mundo, para a natureza, nos convidando a desabrochar as nossas potências divinas, a vocação que cada um de vocês tem, que eu tenho, que Emmanuel tem, que é a vocação de sermos pessoas de bem, de sermos realmente humanizadas. Nós temos visto por aí, graças a Deus, movimentos cada vez mais despertos, pessoas cada vez mais despertas, mais sensíveis ao meio ambiente, à natureza, cada vez mais artistas, governantes, autoridades, pessoas simples das comunidades, povos indígenas, nacionais, dando aulas, exemplos de uma vida mais humanizada, mais respeitosa. Se a gente buscar realmente as coisas boas que estão acontecendo, tem muita coisa acontecendo, apesar das dificuldades que estão aí também. Então, estamos sob a tutela de Jesus, que é o governador espiritual dessa casa planetária, na tutela de seu amigo íntimo e secretário, que é Francisco de Assis, e todos mais que regem aí esse planeta. Então, depositemos neles as nossas esperanças, porque eles depositam em nós também a esperança de construirmos um mundo melhor para todas as criaturas. Então, eu agradeço demais a oportunidade e gostaria de ler, nunca tive essa oportunidade de ler. Obrigado. Vai ter hoje. Uma vez, estudando Francisco e na verdade, foi um amigo Magno, me pediu, Rafael, você tem como escrever alguma coisa de Francisco para mim? Eu falei, tá bom, vou escrever. Aí me veio uma forma de poesia de escrever e, enfim, vou dividir essa poesia singela aqui com vocês, que está até no nosso site lá do MOV. Eu chamei de a ética do valor em si mesmo, em Francisco de Assis. E diz assim: há em Francisco uma ética diferente, pois dele nada é medido pelo que te pode servir, somente pelo fato de existir, de ser livre e intensamente. Ele contemplava desinteressado de compreender. Nada havia de calculista, de utilitário, de formalista. Havia apenas o contentamento de o outro perceber. Nunca a liberdade recebeu tamanha homenagem e pôde manifestar-se como verdadeiramente é, pois o santo nada reteve, nada esperou, nada pediu de retorno e sequer se frustrou. Se o procuravam, não era encontrado para devolução. Não havia retorno, mas ou retribuição. E nele tudo se encontrava, qualquer condição. E sempre dava sem coisa de receber, já que pobre e desinteressado, ninguém prendia à necessidade de devolver. Até o ter em Francisco não escapou do seu amor, pois com tudo ou sem nada, qualquer que se aproximava era recebido com louvor. É que rico ou pobre, sábio ou ignorante, pedra, flores, água, humano ou animal, sempre encontrava em Francisco uma mesma moral. E foi assim, pulsante e presente, que Francisco viveu no mundo com uma ética diferente, aquela do amor sem medidas, da liberdade sem peias, da vida com louvor, do valor em si mesmo, do amar por amor. Está aí uma homenagem ao nosso querido Francisco e a toda a espiritualidade franciscana. Que coisa mais linda, Rafael. Com essas palavras maravilhosas do Rafael, eu pediria a ele que fizesse uma oração de agradecimento e aí a gente encerra esse nosso encontro com a premissa ou a promessa de quem sabe no futuro fazermos outro, com a graça de Deus. Vamos sim. Então fechemos os nossos olhinhos para louvarmos a Deus, louvarmos todas as criaturas e nos sentirmos integrados
a Mãe Natureza. Divino amigo Francisco, divina amiga Chiara, divino amigo Jesus. Cá estamos mais uma manhã, louvando os teus ensinamentos, buscando vivenciá-los. E te rogamos, Senhor, que cada coração assiste agora e futuramente possam encontrar aqui algum convite, algum estímulo ao amor à vida de todas as vidas que habitam este planeta. Que possamos todos encontrar em nós mesmos a vocação para a paz, para a construção de uma cultura de paz, para a edificação do reino de Deus em nós e na terra. Sob as bênçãos de Francisco, sob as bênçãos de Jesus, que possamos gradativamente ver o outro, ouvir o outro, enxergar em cada ser um irmão nosso. E nós te agradecemos sempre, Senhor, por todas as coisas, por essa oportunidade que a internet nos concedeu, por essa oportunidade que a casa de Clara de Assis, através do nosso irmão Emmanuel e seus companheiros e companheiras, permitiram. Oportunidade de louvar o teu evangelho de amor e de bondade, e de louvar a nossa Mãe Terra e todas as criaturas que habitam. Gratidão sempre, Senhor, por todas as coisas, e que assim seja, graças a Ti. Graças a Deus. Pace bene. Pace bene. Paz, saúde e alegria a todos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.